Bora falar agora sobre o São Paulo e a possibilidade de uma barca. Lista de dispensas do tricolor para a próxima temporada. São Paulo vai precisar reduzir custos em 2026. Independentemente de estar ou não na Libertadores, já há essa premissa. E o Márcio Carlo Magno, superintendente que vai tocar o departamento de futebol, deixará bem claro para todas as pessoas no departamento que haverá necessidade de cortes, de redução. Diante disso, dá para dizer que dos 5 atletas cujos contratos se encerram em dezembro, 4 não devem permanecer. A única exceção, Enzo Dias, que está emprestado pelo River Plate, ele já atingiu uma meta estipulada no contrato e o São Paulo será obrigado a comprar o lateral esquerdo argentino, operação de 2 milhões de dólares. Os 4 atletas que devem fazer parte de uma barca são Dineno, centroavante que chegou do Cruzeiro e ainda não conseguiu vingar, inclusive está machucado nesse momento. Rigoni, que veio por indicação de Hernan Crespo, mas tem jogado muito pouco. Ele precisa, para ter seu contrato renovado, participar de pelo menos 12 partidas com no mínimo 45 minutos. Ele tem apenas 3 jogos e, ao que tudo indica, não alcançará essa meta. Tem também o Luiz Gustavo, que se recuperou de uma embolia pulmonar, ficou 6 meses parado, até deixou boa impressão na vitória contra o Fortaleza, mas também não tem sido utilizado e ganha 700 mil por mês para completar. Leandro, o terceiro goleiro, vínculo se encerrando no fim da temporada, ele já foi avisado de que não terá esse contrato renovado. Outras saídas podem acontecer de jogadores com salários mais altos, como por exemplo do Luciano, especialmente se propostas do futebol do exterior aparecerem. Ele é um velho candidato a jogar na Arábia Saudita. Se uma oferta razoável surgir, pode haver negociação. Lucas Moura e Oscar, os atletas mais caros do elenco, devem permanecer no clube, até porque trabalhar uma rescisão de contrato deles hoje demandaria bastante dinheiro. Tô curioso para saber como é que vai ficar a situação do Rodriguinho, meio atacante jovem da base, que ganhou mais minutos, especialmente com o Crespo. O vínculo se encerra em dezembro de 26 e até agora não houve acordo para a extensão desse contrato. Também a situação de São Paulo, hein, do tricolor paulista, minha gente. É por isso que Valentim Furlan chega com a gente. Tudo bem, Valentim? Ei, gente, boa tarde. Bem? Boa tarde, conta pra gente, Valentim. Você estava hoje de manhã lá no Morumbis, certo? Ou na Barra Funda? No Morumbis. No Morumbis. Como é que foi essa reunião de hoje cedo? Casares indo ao CT, né? O Casares com uma intervenção maior aí junto ao futebol e agora acompanhado, né, do superintendente Márcio Carlomagno. Como está essa situação? O que isso representa? E conta pra gente o que teve de novidades lá hoje, Valentim. Bom, primeiro no Morumbis teve a apresentação da inovação, que é uma área de inovação de tecnologia no São Paulo. Eles têm uma proposta de transformar o São Paulo no clube mais inovador, essa é a aspa, até 2030, de toda a América do Sul. Então, teve uma apresentação de um projeto lá, agora vai poder ter... startups vão poder colocar novos projetos no catálogo do clube. Sobre Barra Funda, o Casares foi hoje, de fato, o primeiro dia depois daquela mudança de local de despacho, como a gente tinha trazido já ontem no UOL. Fato é, ele sempre vai no CT da Barra Funda, ele sempre ia no CT da Barra Funda em momentos difíceis. Isso eu escutei de mais de uma pessoa. A questão é que agora ele despacha por lá. O lance do Carlo Magno, e aí já é informação de bastidor, ele é um dos principais cotados como presidenciável para o ano que vem. Eu diria o principal. Pode ser. E existe uma tese de que colocá-lo ao lado do Belmonte, que também é não sei se dá para falar que ele é um presidenciável ainda, é muito cedo, mas é um dos cotados pela oposição como um cara que poderia ser um candidato no ano que vem. Então, é natural que existisse esse incômodo por parte de algumas fontes, tanto no Morumbis quanto na Barra Funda, de tê-los lado a lado. O que eu escutei de gente muito próxima do Belmonte foi o que eu trouxe na semana passada. O Belmonte não pensa em sair do São Paulo e o que eu ouvi é que tem um clima muito amistoso, por mais que as fontes mais adjacentes digam que existe uma rixa muito grande entre Barra Funda e Morumbis, entre a diretoria não existe isso. Entre a diretoria prévia de planejamento para 2026, proposto pelo Casares nos últimos dias, na semana retrasada, e que incluiu o Belmonte e o Rui Costa. Então, no ponto de, o São Paulo vive um racha na diretoria, isso não existe. Isso não existe. O que existe, evidentemente, é uma discordância na questão do FIP de Cotia. O Belmonte já deixou isso muito claro, o grupo do Belmonte já deixou isso muito claro, mas isso é entendido como uma questão profissional e segue a vida. E a reunião de hoje foi só mais uma reunião de várias que o time tem, que a diretoria tem ao longo dessas últimas semanas. Porque o momento não é fácil, né? São 7 derrotas em 8 jogos. Deixa eu colocar alguns elementos além do que você colocou. Na semana passada, quando houve o anúncio do superávit de 20 milhões e da diminuição da dívida de 57 milhões de reais, isso criou um mal-estar em relação ao futebol, porque parece que você tem, e o pessoal da Galápagos, o Rodrigo Matos disse isso no Finanças,
pessoal da Galápagos diz, olha, a gente reduziu 57 milhões de reais da dívida, mas o futebol continua gastando muito. Então, isso cria a sensação de que o São Paulo está sendo bem administrado, exceto pelo futebol. O que não é verdade. Mas, assim, tem alguns números para a gente colocar na sequência. 5 dias depois, com o agravante da derrota para o Mirassol, o que é que você faz? Você pega o superintendente financeiro e diz que ele vai despachar junto com o Belmonte na Barra Funda. Quando você tem 5 dias antes o discurso de que, olha, conseguimos um superávit, conseguimos reduzir a dívida, mas o futebol continua gastando muito, e aí você pega o superintendente financeiro, claramente candidato à presidência, e coloca no CT, você está dizendo o quê? Olha, ele veio aqui para fazer o planejamento para 2026, para não deixar o futebol gastar como está gastando. Agora vamos pegar os números do futebol. Para fazer o que vocês não estão fazendo, seria isso? Para fazer o que vocês não estão fazendo. Aí você pega... Então a gente já sabe que tem uma divisão Morumbi-Barra Funda, como não houve no passado. Hoje há uma divisão Morumbi-Barra Funda, Morumbi, Júlio Casares. O Casares está sempre na Barra Funda. Mas assim... Agora para ficar, né? Agora vai ficar nessa semana, pelo menos. E isso cria, então, para o futebol, para os jogadores, o chamado olho do dono. O dono chegou, então resolve o problema. Não é bem assim. Porque você não conseguiu criar o ambiente de comprometimento que a gente está dizendo tanto, usando o Juvenal como referência. Se você prometeu Coca-Cola, não dê Guaraná, você está dando um outro tipo de Guaraná agora. Assim, ó. Agora os caras não estão resolvendo aqui, vamos trazer mais 2 caras para resolver isso aqui. A sensação fica essa. Agora vamos pegar as contas, tá? Com o FDIC, a primeira informação era de que o futebol tinha que gastar no máximo 350 milhões de reais. Acontece que o futebol tinha gastado no ano passado 520 milhões de reais. Então, parece irreal. Quando você desce de 520, você gasta na sua casa todo dia, toda semana você vai na feira e gasta 10. Um dia alguém diz para você, agora, semana que vem, você vai gastar 4. Pô, mas eu gastei 10 semana passada. Como é que eu vou gastar 4 na semana seguinte, do nada? E vou continuar alimentado? Num tempo em que está todo mundo gastando mais porque o futebol inflacionou e Flamengo e Palmeiras competem, alguém chegou para a torcida e disse, galera, é o seguinte, nós vamos na feira comprar só 4. A gente comprava 10, agora nós vamos comprar 4. Mas nós vamos disputar o título com os caras, hein? Alguém disse, nós vamos gastar só 4 e nós não vamos ganhar nada. Esquece, nesse ano e no ano que vem, nós não vamos ganhar nada. Esquece Copa do Brasil 2023. Alguém falou isso? Não. Então você pegava um time que gastava 520 e disse, vai gastar 350. Aí o futebol foi na Galápagos e disse, vamos fazer um acordo intermediário? Vamos gastar 430. Em vez de 350. A Galápagos topou. A informação que eu tenho é que a Galápagos topou. E o orçamento subiu de 350 para 430. Acontece que o futebol, vendendo mal, vendeu 270 milhões de reais. E ainda vai vender esse ano o Rodrigo Nestor e o Galopo, que já tem um acordo. Então vai passar de 300 milhões de reais. Ou seja, eu diminuí de 520 para 430... Mas desses 430, eu abati mais 270, porque eu vendi esses 270. E aí alguém diz assim, cara, nós estamos dando lucro, mas a gente não está dando mais lucro e não diminuiu mais a dívida porque o futebol está gastando muito. Quando você pega os números, você vê que não é bem assim. Não é isso que está acontecendo. Isso significa o quê? Aí você pega o superintendente financeiro, candidato à sucessão do Júlio Casares, e diz, agora ele vem aqui ajudar o departamento de futebol. Você está dizendo o quê? Ele veio aqui para consertar o que vocês não conseguiram fazer. Mas não é bem verdade que não se conseguiu fazer. Então isso aumenta um clima de rivalidade entre 2 postos a 1 ano da próxima eleição. Quem é o presidente?
Quem tem a responsabilidade de organizar as finanças do clube e o futebol do clube ser vencedor, independentemente dos diretores que ele escolha, o presidente tem total liberdade de, se não estiver contente com o diretor financeiro ou com o diretor de futebol, demite e troca. Mas não é isso que está acontecendo. Você está tentando dizer para dentro do clube que o financeiro vai corrigir o futebol. Eu toco aqui com o Mussete, porque, Mussete, a gente já vinha falando, né, de como são vários problemas no SOI que interferem no campo. Então, são problemas administrativos, institucionais, financeiros. Isso vai para o grupo e a gente viu nesses últimos jogos um grupo que está bem apático, né? E talvez isso reflita essa falta de confiança e mesmo de comando ali por parte da diretoria. Eu não quero acreditar que tenha a ver com questões financeiras, né? Mas eu acho que o retrato dessa atual gestão do São Paulo é oferecer bicho enquanto você deve salário para os seus atletas. O bicho, para quem não sabe, é uma premiação, né? Que você paga pela classificação, por uma vitória, enfim. E como é que você não paga parte dos salários, que são os direitos de imagem, e você oferece bicho? Se você não tem dinheiro para uma coisa, você não tem para outra. Então você fala, daqui a pouco eu vou ter esse dinheiro, eu vou conseguir, eu vou pagar não apenas o que eu estou te devendo, mas vou pagar mais. E o PVC trouxe aqui esse bastidor que é conhecido no mundo da bola, de como o bicho é importante para os atletas. Porque é um dinheiro que eles pegam na mão, geralmente, um dinheiro vivo, e eles podem gastar da forma que quiserem. Eles gastam, às vezes, no mesmo dia, comemorando numa noite, não precisa prestar contas na família ou na receita, enfim. Então, isso é muito sagrado. Eu não estou dizendo aqui que o São Paulo está jogando mal porque parte dos salários estão atrasados ou porque prometem bicho e não pagam, mas acho que tudo isso acaba refletindo na postura que a gente vê do Crespo apático, um time sem alma em campo, tem problemas no departamento médico, tem uma diretoria que talvez não fale a mesma língua, que esteja pensando na eleição enquanto o brasileiro está aí em vias de uma fase para Libertadores. Então, assim, são muitos problemas no São Paulo, a gente sempre tenta evitar o termo crise de qualquer jeito, mas dentro desse contexto, pelo que o São Paulo vem jogando em campo, pelos problemas fora, pelos problemas físicos e tudo mais, dá para dizer que é uma crise geral no São Paulo. PVC, isso está entrando em campo? A gente falou aqui sobre comportamento, né, sobre atitude dos jogadores, o quanto isso interfere no elenco, ainda mais quando a gente vê, né, atrás de direitos de imagem, que já o Valentim vai explicar melhor para a gente. Aí vem o presidente e promete um bicho maior, mas ao mesmo tempo tem direitos de imagem atrasado, enfim, tudo isso entra em jogo. Eu não acho que entra em campo, não é isso que entra em campo. O que entra em campo é quando você não consegue criar um ambiente de comprometimento no vestiário. Eu acredito muito nisso. E isso está acontecendo no Corinthians e está acontecendo no São Paulo. Você começa a perceber que o teu chefe está debilitado, que o teu chefe pode ser demitido. O jogador de futebol é um bicho muito particular. Ele é um artista, mas a formação dele não é uma formação de intelectual. Não foi o cara que teve a formação toda de entender, sabe assim, você olha para o teu chefe e está vendo que ele está desmilinguindo, e ele te promete alguma coisa e não consegue cumprir, ou ele promete alguma coisa, mas fala, depende de não sei aonde, isso vai quebrando o ambiente. E você, quando vai percebendo no vestiário que o jogador, que você não consegue manter o teu elenco da maneira... Por que é que tem tanto problema físico? Eu vou ser o próximo. Porque você não consegue corrigir os problemas do dia a dia. E aí uma falta de confiança, né? Você não cria um ambiente de fidelidade dentro do vestiário. Você não cria um ambiente de absoluto comprometimento dentro do vestiário. Esse é o meu diagnóstico, que não estou falando de diagnóstico com absoluta convicção, porque eu não estou dentro do vestiário. Mas o diagnóstico de fora é que isso está acontecendo no São Paulo e no Corinthians. Você não conseguiu construir um ambiente de estamos todo mundo junto. Nós estamos todo mundo junto aqui, nós vamos ganhar o título no final do ano, vamos ganhar a classificação para a Libertadores e todo mundo vai ganhar o bicho e nós vamos sair para fazer uma festa e vamos guardar um pedaço do dinheiro. Não é esse o cenário. Porque o jogador de futebol é muito assim, o jogador de futebol confia porque ele vai ganhar junto. Ele vai ganhar financeiramente e em prestígio. Esse ambiente o São Paulo não está conseguindo criar.
E não é por uma responsabilidade do departamento de futebol ou da presidência. O clube não conseguiu criar. E quando as vitórias desaparecem, né? Você pega, são derrota, 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 vitória, derrota, derrota. 7 em 8 jogos, né? Com 4 gols marcados nesse período. Então, em campo, a gente vê isso acontecendo. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do São Paulo. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Tricolor. Deixe seu like que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.